Então, o tema que gostaria de apresentar é autoconhecimento e evolução espiritual. E o que é o autoconhecimento? Tantas vezes se fala o que é o autoconhecimento. Nós sabemos perfeitamente o que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é aquilo que nos dá um equilíbrio. O equilíbrio emocional, que nos dá um equilíbrio espiritual. O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional. É que tanto se fala em inteligência emocional. O que é isso da inteligência emocional? Trata-se de estar ciente de si mesmo, das suas emoções, atuando de modo reflexivo e em harmonia com todos aqueles que nos rodeiam, entendendo-nos e, ao mesmo tempo, entendendo e respeitando o outro. Isso não quer dizer que temos o direito de defender as nossas necessidades, mas agir de acordo com os nossos sentimentos e valores morais. Nós temos que conhecermos através de porque é que eu estou com este sentimento, e termos valor moral. Quando entramos no Espiritismo, adquirimos o conhecimento que nos desperta. Acho que todos concordam. Quando o Espiritismo entra em nós, assumimos o compromisso de modificar a nossa forma de viver, deixando de responsabilizar os outros. E quando o Espiritismo sai de nós, descobrimos finalmente quem somos através do autoconhecimento, que é a consciencialização de que podemos e somos capazes de efetuar mudanças. Todos nós somos espíritos, certo? Estamos aqui com um corpo, é um espírito com um corpo. E o nosso corpo, a nossa vestimenta, ou somos nós que a escolhemos, de acordo com as nossas necessidades evolutivas, ou nos é imposto. Então, se nós escolhemos a vestimenta para ir numa festa, quando nós vestimos uma roupa, o que é que nós temos? Cuidado, não pôr novas, não estragar o fato. Quando nós temos uma vestimenta de trabalho, olha, se apanhar uma nova, se rasgar, ok. O mesmo cuidado que nós temos que ter em relação ao nosso corpo, que é a vestimenta do nosso espírito. Então, aquilo que a doutrina nos ensina é o nosso código moral, o nosso código de ética é o Evangelho. Certo? O quanto nos conhecemos, será que somos o que parecemos ser? Nós temos uma faceta quando estamos em família, máscara, quando estamos no centro espírita, quando estamos no trabalho, quando estamos com os amigos. Eu acho que isso passa-se por todos. Ninguém é perfeito. Eu não sou. Eu assumo as minhas dificuldades, as minhas fragilidades que eu próprio tenho. Então, a reforma íntima, tantas vezes colocada pelo Espiritismo, só pode ser alcançada através do autoconhecimento. É preciso despertar em nós a necessidade de conhecer o nosso íntimo para atingir a autotransformação. A autotransformação é quando nós nos passamos a conhecer que reagimos de determinada maneira connosco e com os outros. E nós vamos tendo consciência, porque nós ainda somos espíritos com consciência adormecida. Nós ainda não despertamos, muitos de nós ainda não despertaram para a verdadeira vida, a vida do espírito, a vida espiritual. Por este motivo, a reforma íntima proposta pela filosofia espírita deve atingir a nossa essência através da nossa força de vontade e persistência com o objetivo de domar as nossas más inclinações. Todos nós temos más inclinações. E é a vontade. A vontade é do espírito, é eu querer, é eu fazer. Então, saber como e onde agem os nossos pontos frágeis. Todos nós temos pontos frágeis. E quando nós nos conseguimos identificar, ok, às vezes é uma situação negativa, ou seja, uma situação que me leva a agir de uma determinada maneira. Se eu não estou a conhecer, se eu começar a ter essa consciência, eu já sei, aquela situação vai-me fazer reagir desta ou daquela forma. Permite desenvolver o respeito às fragilidades dos outros e, ao mesmo tempo, dificulta projetar no outro os nossos pensamentos e sentimentos negativos. Nós, muitas vezes, achamos sempre que o outro as situações. Se eu me acho com fragilidades, eu também tenho que ter a consciência que o outro também as tem. Então, ao Tarso, acho que é um dos maiores exemplos de transformação.
Recordemos Paulo Tarso, que reconhecendo a sua sombra atuante, irá dizer, a sombra é tudo aquilo que nós temos escondido, que nós somos, as coisas menos boas que nós temos lá escondidas, lá nas nossas gavetas, lá no fundo do nosso inconsciente. Irmãos, eu sei que em mim, isto é, na minha natureza, não habita o bem, pois querer bem está ao meu alcance, mas realizá-lo não está. Na verdade, não faço o bem, quero, mas pratico o mal que não quero. Certamente, Paulo deve ter sido muito crítico em relação a si mesmo, tendo em vista os feitos notáveis de que foi capaz. Mas, certamente, ele se recordava dos atos de Saulo. A gente sabe que Paulo Tarso antes foi Saulo. No livro Paulo Estevão está muito bem retratado. Quem lê o livro Paulo Estevão não pode ficar igual. Há uma toca a quem lê a obra. E Saulo despertou no caminho para Damasco e necessitou estar 3 anos no deserto como discipulado. E foi nesse momento que ele se transformou. Todos nós temos os nossos desertos em que atravessamos, seja por doença, seja por dificuldades económicas, seja por conflitos familiares, situações difíceis que nos levam a despertar. Mas certamente ele se recordava dos atos de Saulo, que não muito distante houvera cometido graves crimes que pesavam em sua consciência. Mas, tal qual Saulo, todos temos a oportunidade de encontrarmos essa parcela do nosso eu que nos é desconhecida. Saulo teve a coragem de abraçar o encontro com a personalidade maior, integrar-se à sua sombra o desconhecido. Ficou cego para o mundo do ego, abrindo os olhos para uma nova realidade. Foi ao deserto para encontrar consigo através da introspecção e conseguiu-se harmonizar para fazer surgir Paulo, o homem novo, que aguardava o despertar da consciência para viver o seu propósito maior. Mais tarde, quando consegue superar a sombra densa, Saulo, que ainda nele existia, proclamou: já não sou eu que tenho vivo, mas o Cristo vive em mim. Então, se nós aqui pensarmos um bocadinho, Deus ama-nos a todos por igual. Não ama mais uns que outros. Então, como é que nós nos podemos modificar? Uns pelo amor, outros pela dor, pelo sofrimento. É a opção de cada um. Eu, que sou teimosa, tenho sempre a parte do sofrimento. Pronto, e passei a fazer um ano em que tive 3 meses de intenso sofrimento e solidão. E foi aí que eu me levou para o despertar. Então, no livro Vidas Vazias, extremamente interessante, é da série psicológica dos Quantas e que já exemplo da vida vazia, porque a pessoa pode ter tudo, e nós conhecemos pessoas que têm tudo, mas intimamente sentem um vazio existencial. Que esse vazio existencial é o propósito da nossa alma, que nós não realizamos só as nossas necessidades exteriores, mas as nossas necessidades interiores dizem respeito à nossa alma, esses objetivos não estão a ser alcançados. Pedro conviveu com o Mestre em intimidade e dele percebeu indiscutíveis tesouros de amor e de socorro, negou-o 3 vezes. Apesar de ser advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia no seu caráter, ainda assim, soube conquistar a humildade e ofereceu-se com dedicação à pregação e à vivência dos ensinamentos do Senhor. Judas, que igualmente recebeu as mais variadas demonstrações de ternura e afetividade, não resistiu à tentação de vendê-lo, caindo em si, optando pelo suicídio infame. Toda a criatura humana é portadora de fragilidade moral que deve ser corrigida no transcurso da existência, razão pela qual a reencarnação é de alto significado para todos os espíritos. O Evangelho de Jesus oferece a mais eficiente proposta moral e para o processo da rápida evolução. A felicidade começa no indivíduo. Muitas vezes as pessoas acham que a felicidade está em todos os bens materiais que têm, por evolução. Isso é só ilusório. Há tantas pessoas, e nós conhecemos, que
socialmente têm uma boa posição, economicamente, né? Mas sentem vazio. Não são felizes, porque a felicidade está no ser, está em si. Está? Então Jesus é o psicoterapeuta. Neste livro, e a exposição baseia-se em 2 livros, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ajudam-nos a compreender o Evangelho. Jesus humanizado é o grande médico das almas, que as conhecendo em profundidade apresenta a terapia recuperadora, ao tempo que oferece a libertadora que evita novos comprometimentos. Então Jesus, psicoterapeuta, porque ele ouve-nos, escuta-nos, compreende-nos, não nos julga e aceita-nos como nós somos. Não é? Tantas vezes nós somos julgados, somos criticados porque temos determinado comportamento, nós ainda somos seres tão perfeitos, não é? É mais fácil nós julgarmos o outro do que o compreendermos. E o mundo precisa de compreensão do amor, não de julgamento. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia. Isto é verdade, não é? Ou porque não sabemos, ou porque somos teimosos e continuamos no caminho errado. Sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento profundo do significado existencial, do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ensinamento de Jesus fundamenta-se na evolução do céu, salvando Deus superior, a nossa essência divina, iluminando a sombra e vencendo-a. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas fragilidades, não é? E defeitos. Então, e esses ensinamentos de Jesus, não é? Ajuda-nos a compreender quem nós somos. Nós temos que trazer do nosso inconsciente aquilo que nós temos dentro de nós à consciência. Enquanto nós não tivermos consciência desses sentimentos, nós não conseguimos ir-nos superando. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas. Porque aquele que já desfrutou de felicidade e não soube repartir com o seu próximo, terá menos possibilidade de formá-la depois da vida física. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho, sua é a verdade que dirige à vida, à plenitude, que é o armazenamento da sabedoria, que é amor. Se nós tivéssemos a hipótese de saber, amanhã vou desencarnar, amanhã vou desencarnar. Estando no mundo espiritual, nós temos uma consciência muito maior. E aquilo que às vezes me questiono é, se eu desencarnasse amanhã, o que é que eu fiz de bom em prol do próximo, o que é que eu evoluí, quais foram as minhas prioridades enquanto ser que estive aqui na Terra. Essa é uma questão que nós devemos ter, somos seres espirituais. Então, no Jesus e o Evangelho, o bem e o mal, essa dualidade de luz e sombra em que se debate o espírito humano, representa o futuro e o passado de cada ser humano no trânsito evolutivo. A primeira luz da psicologia profunda é o autoencontro, a liberação do lado escuro planificado pelo conhecimento da verdade, enquanto o outro são as fixações do trânsito pelos instintos primários, que ainda viceja nos sentimentos da conduta, aguardando-se a atenção. Examinando-se o planeta terrestre, onde se debatem as forças do bem e do mal, constatamos ser ele uma escola de provas e depurações cujas lições do melhoramento ocorrem mediante critério de sofrimento, mas que pode converter-se para o positivo do amor em conquistas permanentes, emancipadoras. Então, a proposta de Jesus, à luz da psicologia profunda, nós sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, em fase de transição. Tudo aquilo que nos acontece é só o sofrimento que nós vamos tendo na vida. Isso é próprio da nossa condição espiritual e condição espiritual do planeta. Mas se nós formos conquistando essas modificações através do amor,
Elas são conquistas que irão ser permanentes. Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, procedente de outra morada ditosa e superior à terrestre, dominava o reino dos céus. Jesus, homem, exemplo de amor, de abnegação, sem subterfúgios e com decisão, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que, somente assim, alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se no psiquismo superior pelo dinâmico, com toda justeza, rezando, considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade da plenitude. Este explicitou que há muitas moradas na casa do meu Pai, em convite sublimar, ao mesmo tempo direto, para que todos se empenhassem por alcançá-las. Então, muito antes dos dias atuais, Allan Kardec já se mostrava um grande estudioso da psique. Por isso, querer separar o espiritismo da psicologia é tentar formalizar uma doutrina sem alma, uma religião sem nexo casual nem teológico, uma ciência sem objeto. Kardec foi explícito nesse sentido, desde o início das suas pesquisas. Sabemos que Kardec foi o codificador da doutrina. Sabemos que já na primeira publicação da revista espírita estava sacramentada essa unidade, e o que mais admiramos no trabalho codificado por ele foi a sua capacidade de aprofundamento a respeito do homem integral. Fez isso antes mesmo da psicologia estabelecer suas bases científicas e adentrar a sociedade como hoje a conhecemos. Vários anos antes do pai da psicanálise, Simon Freud e Carl Gustaviani, o grande desbravador do inconsciente coletivo. Então, já Kardec, muito antes de se chegar às bases da psicologia, Kardec já foi missionário em relação à necessidade de nós compreendermos aquilo que nós somos verdadeiramente. E ele tinha ali entre o desenvolvimento intelectual e o moral, mostrando-nos a dimensão intelectual sem a concretude moral no processo educacional é vazia. Joana de Ângeles. É justamente neste contexto que Joana de Ângeles foi buscar a psicologia alavanca para impulsionar esse processo. Rival tem uma série de livros, da série psicológica, muito interessante, nos ajuda a compreender enquanto ser integral que somos. E Vidal diz-nos que a mentora espiritual se dedicou aos estudos da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria por mais de 50 anos no plano espiritual superior, para que nos trouxesse esse material, vem ganhando cada vez mais espaço no movimento espírita de todo o mundo. E aí, há um despertar para a necessidade do conhecimento de si, do si, a necessidade de conhecimento daquilo que nós somos verdadeiramente. Este livro, Fé da Alma, este livro é um livro também da série psicológica, em que, além de ter questões à Joana, também tem a participação de dois psicanalistas e dois psicólogos. É muito interessante este livro. Então, o caminho para o encontro com o divino passa por estes 4 pilares, resgatado pelo espiritismo dominante, toda a psicologia espírita, propondo ferramentas para um projeto consciente de crescimento, onde cada um torna-se responsável por analisar e desenvolver as potencialidades que são evidentes. Todos nós temos potencialidades. Então, aprender a amar. Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. E será que nós nos amamos? Será que nós nos respeitamos? Primeiro temos que aprender a amar. A seguir, aprender a ser. Depois de aprender a amar, tenho que aprender a ser aquilo que eu sou. Aprender a viver. E aprender a conhecer-se. Joana de Ângeles. Ninguém que se disponha a amar, sem resolver as inquietações internas que produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, conseguirá desiderar. A consciência de si mesmo, inspirada pelo auto-amor, torna-se lúcida quanto aos enganos cometidos, ensejando-se oportunidade de reparação.
ao tempo em que faculta ao próximo a compreensão das suas dificuldades na busca da felicidade. Viver é construir-se interiormente, superando cada patamar de emoção mediante o burlamento de si mesmo. Convidado, as conquistas exteriores multiplicam-se os instantes, os valores na área da emoção, que não sabe como administrar em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente. Hoje em dia as pessoas vivem tão em piloto automático, nem têm tempo para estar um bocadinho, para serenar, para meditar. E meditar não é estar a fazer mantras, a fazer mantras. Não, meditar é nós refletirmos sobre nós mesmos, as nossas atitudes. E aprender a ser. A partir do momento em que decidimos pautar a nossa vida nos valores intrínsecos da alma, partimos para o grande desafio de ser. Saímos da colisão pessoa-espelho, definida por Joana de Anjos como todo aquele que reflete conveniências de jogos para refletir a nossa própria essência. Tantas vezes vivemos em função do outro, esquecemos de viver em função de nós. Aquilo vai ao ponto do nosso interior, da nossa alma. O maior desafio neste quesito é aprender a conviver com a própria solidão, no sentido que nem sempre será possível esperar que outros nos compreendam, compartilhando connosco este processo. Por este motivo, a mentora Joana de Anjos reforça: o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os é proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções repartidas. Aprender a se conhecer. A velha máxima proposta por Sócrates na antiguidade representa até hoje a fórmula para o progresso moral do homem. Conhecer a si mesmo é o princípio regenerador que deve nortear a busca do nosso desenvolvimento pessoal e, por consequência, a transformação do meio em que vivemos. Buscando, através da reforma íntima, enfrentamos nossas culpas, nossos medos. O medo, a raiva, são sentimentos que ainda trazemos do tempo em que nós vivíamos nas cavernas. O sentimento do amor é muito mais recente, trazido por Jesus. É esse sentimento de amor que ainda nos custa adentrar dentro dele. A introspeção para o autoconhecer-se nos proporciona uma avaliação do comportamento, que exterioriza a nossa forma de ser, permitindo que encontremos no nosso mundo íntimo o discernimento que nos fará eleger uma conduta saudável para a vida. A maneira como nós nos comportamos na sociedade, como nós comportamos no trabalho, na família, tem a ver com a maneira que tem a ver com aquilo que nós somos intimamente. Às vezes nem pensamos nisso. Aprender a viver. A introspecção para o autoconhecer-se nos proporciona uma avaliação do comportamento que exterioriza a nossa forma de ser, permitindo que encontremos o nosso mundo íntimo de discernimento que nos fará eleger uma conduta saudável para a vida. Adquirirem as ferramentas para se conhecer melhor. O desafio vai além do viver bem. No sentido que o viver bem não é acumular riquezas, não é acumular bens materiais. O viver bem é estarmos bem com nós mesmos. Nós conseguirmos identificar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades e estarmos em paz com nós mesmos. Muitas vezes isso às vezes não acontece. Isso ocorre porque as metas existenciais passam a ser pautadas por valores profundos. Se com o autoconhecimento passamos a olhar mais profundamente a alma, é natural que se viva de forma compatível com essa perspectiva. Aprender a ser. Quando buscamos ser, passamos a lidar melhor com as habilidades ainda não desenvolvidas, com os nossos medos e limites. E por isso não precisamos exacerbá-los ou escolher-os por tais más soluções que têm construídas. Por consequência, a conquista do ser nos liberta da tentativa para ser algo que depende do que somos e buscamos. A autoaceitação, aceitar quem somos, saindo do estado de alienação, deste distanciamento do nosso mundo íntimo, podemos conviver melhor com os outros, pois não nos espantaremos mais com as sombras alheias, por ter aprendido a conviver com
com as nossas. Quando nós nos aceitamos com as nossas fragilidades, é muito mais fácil aceitar as fragilidades do outro. Quando no trabalho, vou voltar a dizer, eu tenho uma colega que de algum modo fica comigo, chateia, tenta, e eu compreendo isso, olha, ainda está no processo dela, ainda não chegou, ainda não atingiu, ainda não compreendeu. Né? Só assim nós conseguimos, quando nós nos conhecemos, identificamos as nossas dificuldades, é mais fácil para nós identificar as dificuldades dos outros. É comum verificarmos um grande impulso externo para ter, em vez de ser. Se isso ocorre, precisamos questionar. Quando que a minha busca pessoal é feita no ter? Isto é verdade. As pessoas trabalham, acumulam contas bancárias, bens materiais. E o que é feito? O que é que elas acumulam em termos pessoais, em termos de riqueza interior? E esquecemos que somos espíritos. É aquilo que nós levamos connosco. Nós levamos os bens materiais? É claro que não. No livro ainda refletindo da alma, o exercício de aprender a ser, finalmente liberta para viver de uma forma profunda e organizada, essencial da vida humana, aprender a amar. Na visão da mentora, dentro da psicologia espírita, aprender a amar torna-se uma necessidade para a estruturação saudável do psiquismo, enquanto amar também se aprende resignificando eventos. Aprender a amar. Trata-se da mais alta conquista do desenvolvimento psicológico, enquanto a vicência do amor surge como a experiência do sentimento que se concretiza em emoções profundamente libertadoras, que facultam a compreensão dos objetivos essenciais da existência humana. Quem ama verdadeiramente liberta o outro, não tem o outro como um objeto. Amar é liberdade, é compreender. É no mínimo enigmático constatar que a força que pode nos curar fica escondida nos cantos sombrios do nosso psiquismo, simplesmente porque não aprendemos a expressá-la de uma forma saudável. É verdade. Nós sabemos que determinados sentimentos têm influência nas nossas células. Se formos uma pessoa triste, uma pessoa com sentimentos de raiva, de ódio, isso irá afetar as nossas células. Então, é preciso aperfeiçoar-nos, acima de tudo, no modelo de Jesus. Sentir, pensar, observar, ouvir, ser e agir, com acerto na realização da tarefa que o Mestre nos reservou. O autoconhecimento é fundamental para este caminho de transformação íntima. O conhece a ti mesmo é comportamento obrigatório para quem pretende superar-se. A nossa tomada de consciência dos hábitos morais, incoerentes com a lei do amor, leva-nos a questionamentos e reflexões, que, através da dedicação, esforço, disciplina, são primordiais para esse processo de registro, que promovem nosso crescimento e nos ajudam a trilhar um novo caminho, uma nova realidade, de acordo com que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós. E, portanto, quanto mais demorarmos a promover essas modificações em nós, mais tempo ficaremos presos nas mesmas situações que tantas angústias e pressões nos trazem. Não é um caminho fácil, mas é um caminho possível. Então, provocamos reações, violências de parte a parte, agressões, discussões, desajustes, conflitos, ansiedades, tormentos, mal-estar e felicidades. Colocamos quase sempre como vítimas. Os outros nos causam contrariedades e desrespeitos. Somos isentos de culpa e apenas defendemos nossos direitos e integridade própria. A grande maioria das criaturas humanas ainda se compraz na manifestação das suas paixões e não encontra motivos para delas sacrificar em prol de alguém. São individualistas. De necessidades mais elementares, com predominância das funções animais, como reprodução, conservação e defesa.
Então, os nossos pensamentos e sentimentos devem ser amor a si mesmo, amor às coisas de Deus e amor ao próximo. Amor a si mesmo, ter autoconsciência. Sermos seres espirituais com consciência desperta. Nos leva à nossa autorresponsabilização. Eu sou responsável pelos meus atos, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. Resignificação, ou seja, transformar sentimentos menos bons por outros melhores. Orgulho, tentar aos poucos pela humildade e assim sucessivamente. Autocondicionamento. Nós sabemos que somos impulsivos, mas ir aos poucos tentar dominar essa impulsividade nos leva a um aprendizado e que nos dará a nossa autotransformação. Reconhece o verdadeiro espírito por sua transformação moral e pelo esforço que faz em tomar as más inclinações. Esforço, continuidade, persistência, ante a dificuldade e com determinação. Não é um caminho fácil, sem dúvida que não é, mas é um caminho seguro. E as perguntas que nós podemos fazer ao final do dia. O que aprendi hoje? Como foi a minha produção hoje? O que eu fiz hoje que constitui uma notável diferença em relação aos outros dias? Quais os meus pontos fracos que foram trabalhados? O que acrescentei hoje na minha qualidade de vida? O bem que pratiquei modificou a vida de alguém? Como usei o dia de hoje em benefício do futuro da humanidade? Nós devemos ir tentando fazer esse esforço, tentando questionar-nos ao final do dia. Não é fácil, não é. Ninguém nos diz que é um caminho fácil. Mas é aquilo que nós temos que fazer para a nossa evolução espiritual. Uma pequena minoria da humanidade compreende a sua natureza espiritual e, como tal, reflete um comportamento mais racional e menos impulsivo. Isto é, as suas necessidades já denotam aspirações do sentimento. Algum esforço em conquistar virtudes e, assim, libertar-se dos defeitos derivados do egoísmo. Sabemos que o egoísmo é a chave da humanidade. Estamos todos, com certeza, numa categoria de espíritos intermediários, numa fase de transição de espíritos imperfeitos para espíritos bons. E, portanto, ora nos comprazemos dos impulsos característicos do primeiro, ora buscamos alimentar nosso espírito nas realizações do coração. Na caridade, na solidariedade, no esforço ao autoaprimoramento. Vamos assim, de modo lento e gradual, nas múltiplas existências, realizando o nosso progresso individual, elevando-nos na escala que vai do ser animal ao ser espiritual, alicerçando interiormente os valores morais. Conhecimento de si exige termos consciência de quem somos de verdade, avaliando os nossos pontos negativos e positivos. Nunca esquecemos os seres espirituais. Estamos apenas aqui de passagem para evoluirmos, uma oportunidade que nos dá. O importante é termos consciência de saber que o que fazemos é o reflexo de quem somos. Para sermos verdadeiramente homens e mulheres de bem, precisamos cumprir essas leis: justiça, amor e caridade. A justiça começa quando nos empenhamos a descobrir o que ferimos e mutilamos em nós e nos outros. O teste do amor será no momento em que percebermos que precisamos amar nossas partes sentadas, desagradáveis e perversas. E, por último, descobrir quanta caridade somos capazes de fazer diante das nossas fraquezas e quanto bem já teremos capacidade de realizar. E nós começamos a ter essa consciência que nós somos. E a nossa personalidade é o acumular das nossas vivências pretéritas e aquilo que nós vivemos na nossa infância irá marcar-nos enquanto adultos.